que durante o período que eu aqui estava, ouvindo a palavra do nosso irmão Adolfo, Deus tocou no meu coração para eu mudar a mensagem, para eu trazer uma outra mensagem, algo que ele me inspirou aqui, no Salmo de número 73, Salmo 73. O Espírito de Deus está em nosso meio, Ele está quebrantando os nossos corações, Ele está sensibilizando os nossos corações. Você vai sentir o coração pegando fogo, você vai sentir um nó na garganta, uma vontade de derramar lágrimas na presença dEle, porque Ele está aqui. Aleluias. Salmo 73, no verso de número 23. 73, verso 23. Diz assim: todavia, estou contínuo contigo. Salmo 73, versos 23. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. 24. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberá em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Verso 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém? Feche teus olhos por um segundo. Repita comigo assim: Senhor Jesus. Fala comigo. Senhor Jesus, me dê mais fé. Senhor Jesus, me batiza com teu Espírito. Senhor Jesus, me enche do teu Espírito. Senhor Jesus, me enche da tua virtude, do fogo, do fervor que provém dos céus. É o que eu te peço, porque eu sei que a tua palavra despende labaredas de fogo. Incendeia-me, Senhor. É o que eu te peço, porque teu é o reino, o poder, a glória e a majestade para todos sempre. Amém. Amém? Irmãos, quem aqui vem assim de uma região mais do interior? Eu venho do interior de Minas. A irmã deve vir lá do interior também, né? Não, é do centro, né? Do centro. Mas nós que somos do interior, nós temos o costume de às vezes fazer visita na casa do vizinho, na casa de uma vizinha. E geralmente lá no interior de Minas, a gente ia visitar algumas pessoas. Uma das primeiras coisas que as pessoas faziam era trazer um queijo. Colocavam um queijo na mesa, uma garrafa grande de café. Aí eles tinham aquele costume, bom recepcionista, né? Vem aqui, deixa eu te mostrar a minha casa. E quando nós entrávamos na casa, às vezes nós olhávamos uma mesinha em um canto e lá estava uma Bíblia aberta. E provavelmente, se nós prestássemos atenção, a Bíblia estaria aberta no livro poético dos Salmos. O livro poético dos Salmos é um dos mais conhecidos livros da Sagrada Escritura. Às vezes você pode ter ido na casa de alguém, talvez você não viu uma Bíblia aberta, mas você viu ali numa parede um quadro e lá estava um salmo escrito. Às vezes você vê pessoas que tatuam na pele alguns salmos, porque as palavras dos salmos são riquíssimas, são profundas. Olha só o salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Que salmo lindo! Nós temos salmos escritos por Davi como este. Nós temos salmos escritos pelos filhos de Corá, como o salmo de número 45, onde ele disse: a minha língua é como a pena de um destro escritor, a minha alma está incendiada, o meu coração ferve de palavras boas. Olha que coisa maravilhosa. Se você olhar ali, tem um salmo escrito. Os livros dos salmos, ele não foi escrito por apenas um. Nós temos salmos escritos por Moisés, como aquele salmo onde ele diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a administrar o meu tempo, de forma que eu alcance um coração sábio. Ele está pedindo: Senhor, me ensina para que eu alcance sabedoria, um coração sábio, um coração forte. Nós temos salmos escritos por Davi, nós temos salmos escritos por seu filho Salomão, nós temos salmos escritos pelos filhos de Corá, nós temos salmos escritos por Moisés, nós temos salmos que são anônimos, ninguém sabe quem foi que os escreveu, mas nós temos que atentar, porque quem escreveu este salmo não foi nenhum destes salmistas. Quem aqui sabe me dizer quem foi que escreveu o salmo de número 73? Quem quer dar um palpite? Adolfo. Pedro. Igor. Salmo de número 73, ele foi escrito pelo segundo Salmo 73. Ele foi escrito pelo segundo maior salmista da Bíblia. O seu nome é Asaf. Asaf, ele escreveu mais de 10 salmos. Ele deixou também um legado. Os seus filhos também eram salmistas. Asaf, ele nasceu em um período de um declínio espiritual na nação de Israel. Veja só, quando Eli era um sacerdote, a Bíblia fala, lá no livro de 1 Samuel, que Eli, ele tinha se tornado um sacerdote preguiçoso. Ele estava extremamente obeso. E a presença de Deus não estava fluindo da forma como deveria. Os seus filhos, Ofni e Finéias, eram jovens que não tinham temor a Deus. Tanto que a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Eram homens que não respeitavam um ambiente santo, um altar sagrado, a arca da aliança que representava a presença de Deus. A presença, a espiritualidade estava em declínio naquele período. Deus então aprove trazer para o povo um respirar. Ele levantou um profeta, o seu nome Samuel. O profeta Samuel era um jovem, mas era um jovem que se desviava das coisas ruins. O profeta Samuel, ele foi entregue pela sua mãe Ana para poder crescer, para poder ser educado na casa de Eli, de um sacerdote que não tinha prazer na lei do Senhor, na obra do Senhor, já não olhava, já não educava mais os filhos, de filhos que não tinha temor ao Senhor. E Samuel, um jovem, teve que crescer ali, vendo coisas erradas, crescendo no meio da corrupção, crescendo no meio do erro. Mas a Bíblia diz que por Samuel não olhar para o erro do irmão, não olhar para o erro da irmã, mas atentar e focar na presença de Deus, em conhecer Deus, em buscar mais de Deus, ele cresceu em graça, cresceu em conhecimento, cresceu em estatura, cresceu diante de Deus e perante o homem. Então Samuel, ele trouxe um pouco do respirar da presença de Deus no meio da nação. Porque Deus faz assim, sempre vai haver na terra momentos que parece que Deus não fala, e Ele vai levantar uma atalaia, Ele vai levantar um homem e uma mulher com fé, com temor, com fervor, para atrair o céu para a terra, para trazer o reino de Deus para a terra. Jesus, quando ele nos ensinou a orar, ali na oração do Pai Nosso, a oração dele foi: Senhor, santificado seja o teu nome, venha sobre nós com o teu reino. Ele estava pedindo o reino de Deus na terra, o reino de Deus na igreja. Deus sempre vai levantar alguém, uma atalaia, para trazer o reino para a terra. E Deus levantou Samuel. Samuel trouxe o reino para a terra. Só que o povo
Tem pessoas que falam que a voz do povo é a voz de Deus, não é. O povo olhando para Samuel, já com a idade avançada, eles começaram a falar: ah, Samuel, todas as nações ao nosso redor têm reis, e nós não temos, nós queremos um rei. Então Samuel se apresenta diante de Deus em oração, com o coração se sentindo rejeitado, e falou: Senhor, o teu povo me rejeita, o teu povo não quer que seja eu o teu representante na terra, eles querem um rei. E Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim, mas se eles querem um rei, dê a eles um rei. Aí levantaram Saul, rei Saul. E neste momento em que o rei Saul começou a reinar, já logo no segundo ano de reinado, ele foi rejeitado. E a presença de Deus, mais uma vez, começou a se afastar. 40 anos, Saul reinou sem a presença de Deus. E Asaf, o salmista que escreveu esse salmo aqui, nasceu nesse período. Asaf, ele tinha mais ou menos a mesma idade de Davi, um pouquinho mais velho. Davi se levantou, foi chamado por Deus, foi ungido por Deus, e quando Davi tomou posse do reinado, Asaf, ele era um levita, ele era alguém responsável pelo louvor, pela a organização do culto no templo. Ele era aquele que organizava a liturgia do culto. Esse vai orar, esse vai pregar, esse vai louvar. Asaf, ele era um levita, ele era descendente da tribo de Levi. Foi uma tribo que Deus escolheu para o servir. Quando Deus dividiu as tribos dos 12 filhos de Jacó, uma das tribos se mostrou diante de Deus mais agradável. Quem aqui lembra quando Moisés estava lá no deserto? Acompanhe comigo. E ele subiu no monte para trazer a palavra de Deus, trazer os mandamentos. Enquanto Moisés estava no monte falando com Deus, a terra tremendo, o fogo caindo, a coluna balançando, e Deus escrevendo a tábua, o povo lá embaixo estava fazendo bezerro, estava fazendo imagens para idolatrar. E quando Moisés chegou, que olhou para aquilo, quebrou a tábua, disse o seguinte: olha, quem é do Senhor, passe para cá, quem não for do Senhor, fique aí. Os da tribo de Levi se levantaram e todos passaram para o lado de Moisés. E naquele exato momento, Moisés liberou uma palavra: vocês estão sendo abençoados por essa atitude. E por causa deles ter sido abençoados naquele momento, quando Deus separou as tribos, Deus falou o seguinte: a tribo de Levi não. A tribo de Levi não vai trabalhar para fora. A tribo de Levi não vai plantar. A tribo de Levi vai trabalhar para mim. Vai ser responsável pela adoração, por limpar o templo, por organizar isso. Asaf, ele era um levita abençoado, um levita não somente por poder cantar, não somente por ser alguém que faz salmos, mas um levita também de sangue, da tribo de Levi. E quando Davi, ele se torna rei, uma das primeiras coisas que Davi faz é trazer a arca da aliança perdida para dentro de Israel. E quem estava ao lado de Davi? Asaf. Deus sempre levanta uma atalaia. Deus levantou Davi, mas do lado de um atalaia, Deus sempre vai colocar um Asaf. Deus sempre vai colocar alguém do seu lado para orar junto, para te ajudar, para te abençoar, para buscar. Asaf era um homem desse. Nós vemos que Davi, ele escreveu uma multidão de salmos, mas se você for observar a forma como Asaf escreveu esse salmo, e alguns dos salmos de Davi, provavelmente os salmos foram dados como se fosse Davi que escreveu, mas quem escreveu foi Asaf. Asaf. É melhor colocar esse salmo como se fosse Davi. Davi é o rei, mas Asaf é que era o levita. Asaf era aquele que
tinha a atitude de buscar a presença do Senhor. No momento em que a arca estava vindo para dentro de Israel, Asaf foi o primeiro salmista a se levantar e a organizar a adoração diante de Deus. Cada passo que eles davam, eles ofereciam um sacrifício e adoravam ao Senhor. E Asaf, ele que direcionava os louvores, organizava os louvores. E não foi Davi que o colocou ali como líder, não. Ele se posicionou, ele teve a atitude, Davi reconheceu, esse é Asaf. Aleluias. Asaf, ele não era apenas um músico, ele não era apenas um levita, ele não era apenas um poeta, ele era também um profeta. Asaf, enquanto ele cantava, ele profetizava para Deus abençoar a nação, a Deus abençoar o povo, para o povo se voltar para Deus. Asaf foi um grande homem. Só que ele fez esse salmo. Quando nós começamos a ler esse salmo de número 73, no início dele, Asaf vem falando o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com o limpo de coração. Quanto a mim, eu, Asaf, eu fui aquele que ajudei Davi, eu fui aquele que estive lado a lado com Davi. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Esse é um homem grande. Asaf é um homem grande. Quando Davi morreu, Asaf ainda estava vivo, em velhice. E vem Salomão, e Salomão ele toma posse do reinado e começa a reinar. E uma das primeiras ações de Salomão foi fazer um grande sacrifício, foi um grande culto diante do Senhor. Sacrificou muitos bois, e quem estava responsável pela adoração naquele dia era Asaf. E quando Asaf estava cantando, Asaf estava adorando, Asaf estava entoando ao Senhor louvores, tributando a Ele glória. A Bíblia fala que o templo encheu de uma nuvem, de uma fumaça. Sabe aquela nuvem quando o povo estava dentro do deserto, depois de ter saído de lá do Egito, e a nuvem vinha por cima, cobrindo o povo para que o sol não o ferisse? Aquela nuvem representava a presença de Deus. Enquanto Asaf cantava, enquanto Asaf adorava, enquanto Asaf cultuava a Deus, esta nuvem entrou e inundou o templo. As pessoas não conseguiam olhar umas para as outras. A única coisa que as pessoas conseguiam ver era si mesmo. Quando a nuvem de Deus se manifesta na igreja, quando a presença de Deus desce na igreja, nós não conseguimos olhar o nosso irmão, a nossa irmã, o defeito, não. Nós olhamos para dentro e olhamos somente a Ele. A nuvem se manifestou com a adoração de Asaf. Foi tão intenso que a Bíblia diz que o pregador não conseguiu pregar, porque Asaf trouxe a presença de forma tão impactante, os corações foram tão inundados, foi tão incendiado, que a adoração ficou ali, até o fim do culto. Asaf direcionando a adoração a Deus. Só que ele está falando no início desse salmo que os pés dele quase se desviaram. Ele falou assim, esse homem que nasceu, que viu a manifestação de Deus, que viu Deus levantando Davi, que ajudou a Davi, que ajudou Salomão, ele está falando, meus pés quase me desviaram. Por quê? Porque eu via a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo. Veja só se essa não é uma incógnita que baixa na nossa cabeça de vez em quando. As pessoas que são chamadas por Deus sofrem tanto, e muitas vezes a gente olha pessoas que são ímpias, pessoas que, não estão nem aí para Deus, parece que estão vivendo uma vida tão feliz, tão alegre, e Asaf está falando, olha, essa é uma interrogação que há dentro do meu coração, e os meus pés quase se desviaram, porque eu vi a prosperidade do ímpio, e o sofrimento do justo. Asaf, ele não estava falando da prosperidade do ímpio e da dificuldade dos justos que não se preocupam em buscar. Não, porque nós sabemos que também muitos que se dizem cristão não são, e muitos que se dizem cristão às vezes têm uma fé sem ação. A nossa palavra oração, olha para você ver, orar e tem que ter ação. Nós precisamos pedir, Deus me prospera, mas nós precisamos ter a ação de correr atrás da prosperidade. Deus me abençoa, mas nós temos que ter a ação de correr atrás da bênção.
E nós sabemos que muitos cristãos, às vezes, cruzam os braços e esperam cair do céu. Quer, mas não tem ação. E por isso, muitas das vezes, por não plantar, não colhem, certo? Sim ou não? Se eu não planto um bom dia, eu não vou ganhar um sorriso. Se eu não planto um abraço, eu não vou ganhar ali o amor. Se eu não planto ali a paz do Senhor, eu não vou receber. O que eu planto, eu colho. Tem muitos cristãos que não plantam e querem colher. Por isso, muitas das vezes, passam por necessidade. Mas Asaf não está falando desse. Asaf está falando daqueles que plantam, aqueles que fazem, aqueles que esforçam, aqueles que buscam, aqueles que têm temor a Deus. E ele olha esses que têm temor a Deus sofrendo. E o ímpio passando por momentos de bonança. Nós temos essas interrogações no nosso coração. E nós podemos ter. Se Asaf teve, quem somos nós para não ter? Às vezes cai no nosso coração, não é? Essa dúvida. Por quê? Sabe por quê? Porque muitas das vezes esta alegria que eles apresentam ter, essa prosperidade que eles apresentam ter, é ilusória, é momentânea, é uma noite. A nossa vida é como se fosse uma erva que de manhã cresce e à tarde já está murcha. Eles parecem viver uma vida ali, dissoluta, na boemia, no máximo durante ali 50 anos. E depois, é treva, é escuridão, é morte, é fogo. Mas nós, que buscamos ao Senhor, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades, é uma noite, é um dia. O que é para uma eternidade? 50, 60, 70 anos, é nada, é só uma noite. Aleluias. Nós às vezes passamos por dificuldades nessa vida, por lutas nessa vida, mas é só uma noite. Amanhã vai raiar, e quando raiar, você vai abrir os teus olhos e você estará lá dentro do céu, lá dentro do reino, lá dentro daquelas ruas de ouro e de cristal. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá perseguição, lá será dia. Aleluia. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria virá, a alegria da salvação, a alegria do céu, a alegria de ver os anjos, a alegria de ver Jesus, a alegria de ver Paulo, de ver Pedro, de ver ali aqueles apóstolos, de ver os profetas, de ver Elias, de ver Eliseu. Aleluias, a alegria virá. Olha para o seu irmão, diga para ele: a alegria virá, a alegria virá. E quando, nessa indagação de Asaf, ele compreendeu isso, que a nossa vida é uma passageira. Deus tem um céu para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? As coisas cooperam para o seu bem. O que Deus tem para nós é céu. É uma eternidade de sol. Já pensou? Uma noite que você passou de dificuldade, de choro, de dor, de tristeza. Aí de repente você dorme. E quando você acorda, você abre a janela, você vê os pássaros cantando. Aquela manhã linda, o sol nascendo. Que coisa maravilhosa. E aquilo vem trazendo uma alegria, uma esperança, uma força, um ânimo. Aleluia. Asaf, quando compreendeu que a nossa vida é um estralar de Deus, mas a eternidade é para sempre, e a eternidade é boa, ele veio falando: todavia estou continuamente contigo. Meus pés quase se desviaram quando a dúvida veio, mas diante do entendimento do que o Senhor tem o céu para mim, e o céu é melhor, todavia estou continuamente contigo. Tu me segura pela mão direita, guiar-me-ás com os teus conselhos, os conselhos de Deus para as nossas vidas, e depois me receberá em glória. Ele vai te receber em glória, é em glória, é em glória. Toda a glória dessa terra é ilusão, todo o dinheiro dessa terra é ilusão, toda a fama dessa terra é ilusão, diante da glória que Deus há de revelar para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele compreendeu isso. Sabe o que o apóstolo Paulo falou aos romanos? Olha, as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. E Asaf, esse levita, ele está dizendo, e no versículo 25 ele vem falando: a quem tenho eu no céu senão a ti?
e na terra que não há quem eu deseje mais que a ti. O coração de um servo e de uma serva de Deus, ele deseja por Deus, deseja por estar na presença de Deus. Versículo número 26. A minha carne e o meu coração desfaleceram, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Quem é a fortaleza do seu coração? De onde você busca força? A nossa força vem do Senhor, vem dele, vem da presença dele, vem da graça dele, vem da palavra dele. E Asaf está falando: o meu coração, a minha vida, tudo, a minha fortaleza vem do Senhor. Pois eis que os que se alongam de ti, quem é que se alonga de ti? Aqueles que abandonam a Deus. A Bíblia fala que aquele que toma a mão do arado, sabe o que é tomar a mão do arado? É você olhar para Deus, desejar a Deus. Aquele que toma a mão do arado e olha para trás, deseja voltar, é como se fosse um porco. Tira ele lá dentro do chiqueiro, você lava ele, você coloca a pérola no pescoço dele, você deixa ele todo cheiroso, bate perfume e solta. Sabe o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer vai voltar para a lama. Deus, ele compara esses que vieram e sentiram amor, sentiram a graça, sentiram o abraço, sentiram fogo no coração e voltam para a lama, voltam para o pecado, voltam para essa ilusão do mundo, como um porco. Aquele que dá uma mão do arado e olha para trás, ele está dizendo: não é apto para o reino. Mas Asaf diz que o coração dele se alegra em Deus. E aqueles que deixam, infelizmente, serão destruídos. Não vai ser Deus que irá os destruir, eles que estão se destruindo. Provaram o amor de Deus e abriram mão. Isso é a maior ingratidão que há. E o primeiro ingrato foi Satanás. Ele viveu dentro do céu, ele era aclamado. A Bíblia diz que ele andava sobre as pedras afosqueadas. A Bíblia diz que enquanto ele andava, saía a música dele. Todos os anjos do céu olhavam para ele e falavam: nossa, ele é lindo, ele é maravilhoso. E mesmo tendo tudo isso, ele ainda quis mais. Colocarei meu trono diante do trono de Deus e serei semelhante. Ingratidão, ganância. Mas nós não. A nossa fortaleza vem do Senhor. Aí no versículo de número 28 ele diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, para anunciar todas as tuas obras. Asaf disse: olha, os meus pés quase se desviaram quando eu comecei a observar essas coisas. Mas quando o entendimento veio na minha mente, e a Bíblia fala que o inimigo das nossas almas tem cegado o entendimento de muitos. Se você não entende isso, você se revolta, a sua fé morre. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: ó, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tenha um entendimento aberto agora. Deixa eu profetizar na sua vida. O entendimento não vai faltar na sua vida. A luz vai brilhar na sua mente sempre que a aflição vier, sempre que a dor vier, sempre que a dificuldade vier. Não deixe o inimigo cegar o seu entendimento. Asaf disse: meus pés quase se desviaram, mas quando o entendimento veio, aí sim eu compreendi e me abracei e coloquei minha confiança em Deus. Se passar por dificuldade, se passar por dor, é uma noite. Alegria vai vir. Se não vir na terra, virá no céu. Por isso eu anunciarei as obras de Deus. Eu falarei da grandeza de Deus, na bonança, na dificuldade, na luta, na tristeza, na alegria, com multidão, com pouca gente. Eu falarei do amor de Deus, porque a minha confiança está nele, o meu entendimento está aberto, a luz de Deus resplandece na minha e na sua mente. Aleluias. Se coloque sobre os seus pés. Que possamos nós sermos como Asaf. Mesmo nós olhando o mundo aí fora, tribulação, pecados, aflição, muita gente se desviando da vontade de Deus, muita gente abandonando Deus por causa de um chiqueiro, por causa da lama. Mas nós não. Nós perseveramos em Deus. Aleluias. E nós continuaremos com a nossa confiança nele. E nós iremos falar das obras dele. Hoje
eternamente, até entrarmos nos portões celestiais. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi ministrada no coração dos teus filhos. Ó Deus, que a fé venha multiplicar no coração de cada um deles, que não falte, Senhor, a alegria da salvação, a esperança, Senhor, do céu, a esperança, Senhor, da bonança que provém de Ti, que cada um de nós possamos ter um coração, Senhor, generoso. Ó Deus, que lhe possamos plantar cada vez mais, Senhor, plantar bondade, plantar amor, plantar a Tua palavra, a boa semente, como bom ceifeiro, Senhor, na Tua seara, que saiu a semear, Senhor, e nós voltaremos com os nossos molhos. Se não for nessa terra, será no céu. A nossa glória é o Senhor, a nossa esperança é o Senhor, nossa confiança está em Ti, Jesus. Por isso nós Te agradecemos de todo o nosso coração. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para cada um de nós, que essa mensagem não volte vazia. A palavra de Deus, ela tem poder de penetração. Ela vai na divisão da junta, medula, alma e espírito. E lá naquele lugar, a sementinha fica plantada. Agora, cabe a nós cuidarmos dessa semente para que ela venha se tornar uma árvore frutífera. Amém? Você que quer e se sente à vontade para poder estar ofertando, este momento é seu. Enquanto com alegria você oferta, nós iremos adorar ao Senhor. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo meu ser. Irmã Isabel, vem aqui em cima. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vai adorar a Deus conosco. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Antes de eu dar a bênção apostólica, a nossa irmã estará louvando aqui com um cântico cigando a Deus. Amém? Que povo é